O nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bem-vindos, irmãos, ao Café Católico. Nesses dias, nós estamos conversando sobre os dons do Espírito Santo. Vimos que Deus, quando nos dá seus dons, não está dando coisas externas a Ele. Os dons são, de alguma forma, o próprio Deus que se dá. Quando o Senhor nos dá o Espírito Santo de Cristo ressuscitado, o Senhor está se dando e dando-nos esse Espírito. O Espírito distribui ao longo da nossa vida. O Espírito nos dá dons, que são o jeito do Espírito Santo agir em nós, agir em nosso favor, agir em favor da nossa salvação. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, nós temos assim: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus? No batismo, irmãos, depois na crisma e também nos outros sacramentos, o Espírito Santo nos é dado. Mas, sobretudo, no batismo e na crisma, na confirmação, nós recebemos o Espírito Santo com aqueles dons chamados de infusos. Em outro podcast veremos os dons efusos. Mas os dons infusos são aqueles 7 dons conhecidos do Espírito Santo, que são dons de santificação pessoal. Eles têm, sim, uma repercussão na comunidade dos crentes e na sociedade de maneira geral, porque a santidade que eles vão imprimindo em nós vai se manifestar ao mundo. Mas eles têm primeiro esse caráter da santificação pessoal, de nos conduzir, de nos preparar para o céu. Os dons infusos são a fortaleza, que é a coragem que o Espírito Santo nos dá para nós enfrentarmos as tentações, para nós enfrentarmos as dificuldades da vida. É a coragem que o Espírito Santo nos dá para termos um caráter firme, uma personalidade decidida, para cumprirmos os nossos propósitos, as nossas promessas, para resistirmos às perseguições, sobretudo às perseguições por causa de nossa fé. Todos os santos, sobretudo os mártires, tiveram esse dom em excelência, o dom da fortaleza. Um outro dom é o dom da sabedoria. A palavra sabedoria tem na sua raiz a palavra sabor, de saborear, do verbo saborear. É o dom que nos permite entender de maneira mais profunda, de
experimentarmos, de saborearmos as coisas de Deus, para nos apegarmos a elas. Coloca sabor, coloca gosto em nosso coração de buscar a Deus e de entender as suas verdades. O dom da ciência, que aperfeiçoa a nossa inteligência, que faz com que a gente consiga compreender as verdades reveladas e até as ciências humanas. É um dom também do Espírito Santo. Se a gente tem talentos, a gente não deve se vangloriar, porque a nossa ciência é também um dom de Deus. O dom do conselho, que é um dom ligado a discernimento. É um dom ligado à virtude da prudência. É um dom que Deus nos dá para que a nossa alma saiba buscar prudência, buscar o caminho de nosso Senhor. E também de aconselharmos os nossos irmãos. É um dom que, quando manifestado em nós, influencia as pessoas no caminho do céu. O dom do entendimento, que é um dom muito próximo ao dom da sabedoria. Torna a nossa inteligência, que é limitada, capaz de entender verdades muito profundas e muito superiores a nós. As verdades reveladas por Deus. Os grandes mistérios da nossa fé. Quando a gente vai sendo agraciado e dando abertura e fazendo com que o dom do entendimento cresça em nós, a gente vai, com toda devoção e inteligência, sendo mais sensível às coisas de Deus. E a gente vai também sendo mais sensível a entender as coisas da terra. Vai nos dando a graça de entender que as coisas da terra precisam estar direcionadas às coisas celestes, às coisas do céu. O dom da piedade é uma graça que a gente vai vivendo e vai também cultivando. É uma graça que é fruto também de oração. É uma graça que nos leva também à oração. A prática da piedade
nos ensinamentos da vida de oração, nos ensinamentos da vida mística de um cristão. É um dom que vai nos dando a graça de bem celebrar, de ter gosto pela liturgia, de ter gosto pelos ritos sagrados, de ter gosto na prática da religião. Não é uma coisa externa, não é algo frio, não é algo mecânico. Sim, nós cumprimos o rito, mas com piedade. A piedade é uma devoção que ama, é uma devoção apaixonada, no melhor sentido da palavra apaixonada, por nosso Senhor e pela verdade revelada. O dom do temor de Deus é um dom muito ligado ao dom do amor. Eu amo tanto a Deus que temo ofendê-lo, que temo me afastar dele. Ele é o mais importante na minha vida, ele é o centro da minha vida. O temor de Deus não é medo de Deus, é medo de perdê-lo. Porque depois de tê-lo encontrado e saber que ele é o único, necessário, definitivo, suficiente, eu não quero dele me apartar. O temor de Deus é um amor tão apegado que eu não quero nem de longe pensar em me afastar dele por um pecado mortal ou até por um pecado venial que seja. O temor de Deus é um dom muito ligado ao quanto Deus é Deus em nossas vidas, ao quanto Deus tem peso na nossa existência. Nos próximos podcasts, vamos conversar um pouco sobre os dons efusos e sobre aqueles dons que são chamados dons carismáticos e ainda algumas coisas, ainda outros tópicos relacionados aos dons do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.